a gravação aqui. Bom dia, Vitória. Meu nome é Luiz Carabina, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal. A nossa disciplina é Direito Penal 1. Hoje são 26 de junho de 2020. A nossa última aula do semestre, comigo aqui na sala de aula, por enquanto, o Andrei, a Bruna, o Diogo, a Jaciele, o Ricardo, o Ronald, a Vitória e a Williana. Vamos lá, a nossa disciplina é Direito Penal. Vamos continuar a nossa aula. Vamos para o nosso caderno. Na aula passada, nós estudamos a legítima defesa. Mas antes de entrar, vamos falar sobre nossa disciplina. Nossa disciplina é Direito Penal 1. Nós estamos estudando a teoria geral do crime. Pela teoria geral do crime, só avisando que esse quadro vai estar na prova. É uma das questões da prova, esse quadro aqui. Então, ó. Teoria geral do crime. Nosso código adotou a teoria finalista de Roxin. Pela teoria finalista de Roxin, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ó, como fato típico, ilícito, culpável, adotamos também a teoria tripartite. Ó, tripartite, onde um fato, para ser típico, é um comportamento humano. Esse comportamento humano, ó, é uma conduta produtora de um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, nós temos o nexo causal. E essa conduta tem que estar ajustada em uma norma que nós chamamos de tipicidade. Essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. A conduta pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. E entre eles nós estudamos o erro de tipo. Dessa conduta advém um resultado. O resultado, nós temos dois tipos de resultado. Um resultado naturalístico, aquele que a gente percebe através dos nossos sentidos, que houve uma mudança no mundo exterior, um resultado naturalístico. Nós temos também um resultado jurídico. E toda vez que há um crime, há uma lesão, ou um perigo de lesão, há um bem jurídico. Então, todo crime possui um resultado jurídico, mas nem todo crime possui um resultado naturalístico, somente os crimes materiais. Entre essa conduta e esse resultado, precisa ter um nexo causal. O nexo causal, ó, causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Algumas vezes, nós vamos ter mais de uma causa. Quando nós temos mais de uma causa, nós falamos que tem as concausas. E aí nós temos concausas absolutamente independentes e relativamente independentes. Então, conduta, resultado, nexo causal. Se essa conduta estiver ajustada numa norma, ó, nós falamos que tem tipicidade, que é o último elemento do fato típico. Preenchidos os 4 elementos, aquele fato que era apenas um fato comum passou a ser um fato típico. Passou a ser um fato típico para o direito penal. Só que eu ainda não posso afirmar que ocorreu um crime. Por que eu não posso afirmar? Porque nós adotamos a teoria tripartite. Pela teoria tripartite, para ser crime, o fato, além de ser típico, ele precisa ser ilícito e ser culpável. Como é que eu sei que um fato ele também é ilícito? Ó, por presunção. Como assim, professor? Todo fato típico presume-se ilícito. Todo fato típico presume-se ilícito. Ó, mas é uma presunção relativa. Por quê? Se o agente provar que ele praticou esse fato típico diante de uma excludente, e essas excludentes estão lá no artigo 23 do Código Penal, se ele provar que ele atuou em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular do direito, o fato é típico, mas não tem ilicitude. O fato é típico,
mas exclui a ilicitude. Se excluir a ilicitude, logo também não existirá o crime. Além dessas causas excludentes, essas causas legais excludentes da ilicitude, a doutrina e a jurisprudência, eles traz também o chamado consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal, porque não está na lei, de excludente da ilicitude. Se o agente não provar que ele atuou sob nenhuma excludente, aquele fato que era típico, que havia uma presunção relativa, essa presunção tornou-se uma presunção absoluta. Tornou-se uma presunção absoluta. Então, o fato que era típico, ele também tornou-se ilícito. O fato, ele era típico, também tornou-se ilícito. Mas eu ainda não posso afirmar que ocorreu um crime, porque eu preciso analisar a culpabilidade. E o que é que eu analiso na culpabilidade? Na culpabilidade, eu não analiso mais o fato. O fato eu já sei que ele é típico e ilícito. Na culpabilidade, eu analiso o agente, a pessoa que praticou esse fato típico e ilícito. E o código, ele traz algumas situações onde o agente é isento de pena. Onde o agente é isento de pena. Toda vez que o agente for isento de pena, meus queridos, não há culpabilidade. Se ele for isento de pena, não há culpabilidade. Então, a primeira coisa que eu analiso na culpabilidade é a chamada imputabilidade penal. Imputabilidade penal. Pela imputabilidade penal, eu vou analisar se esse agente ele é passivo de sofrer uma sanção penal. Em regra, nós somos imputáveis. Em regra, todos nós somos imputáveis. Só que a lei, o código, ele traz, são isentos de pena, são inimputáveis os menores de 18 anos. A menoridade é causa de isenção de pena. A menoridade exclui a culpabilidade. Por lei, um menor de 18 anos que pratica um fato típico e ilícito, ele não pratica crime, porque ele não tem culpabilidade. Ele pratica o quê? Existe uma legislação especial, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que essa criança ou esse adolescente que pratica um fato análogo a crime, isso nós chamamos de ato infracional. Então, a criança e o adolescente, pelo estatuto, pratica ato infracional. Ele pratica ato infracional. E ele não sofre pena, ele sofre medidas socioeducativas. Vocês vão estudar isso em uma cadeira própria. Então, primeira causa de isenção de pena, de afastamento da culpabilidade, é a inimputabilidade penal. São inimputáveis os menores de 18 anos, mas o Código diz também são isentos de penas os doentes mentais, os retardados mentais e os de desenvolvimento mental incompleto. Quem tem uma doença mental, quem é retardado mental e quem está em desenvolvimento mental incompleto, se praticar um fato típico e ilícito, pode ser que eles serão isentos de pena. Por quê? Porque além da doença, ele deve provar que no momento da sua ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Se ele era inteiramente incapaz, como é que vai saber disso, professor? Vai ter uma perícia chamada incidente de insanidade mental. Se o perito afirmar, que durante a ação dele, ele era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo, o fato é típico, ilícito, mas não há culpabilidade. Ele vai ser isento de pena. Então, os doentes mentais, além da doença mental, precisa também, provar que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Além disso, também são isentos de pena, a embriaguez, quando o agente pratica um fato típico ilícito, diante de uma embriaguez, mas não é qualquer embriaguez,
Jaciele, é uma embriaguez completa, e involuntária. Completa e involuntária. Que é isso? Ele não queria beber, involuntária, e botaram álcool, outra substância na bebida dele, e ele ficou completamente bêbado. Ele ficou completamente bêbado. Se em razão dessa embriaguez ele pratica uma ação e ele era inteiramente incapaz também de entender o caráter lícito, se ele era também inteiramente incapaz de entender o caráter lícito, ele também será isento de pena. Tá? Então, são isentos de pena, menor de 18 anos, a doença mental e a embriaguez completa e fortuita. Ó, essas três situações são isenção de pena. Não tem imputabilidade penal. São considerados inimputáveis. Fora delas, todas as outras situações são consideradas imputáveis. Mas pode ocorrer que o agente seja imputável, ele pratica um fato típico ilícito, só que ele também desconhecia a ilicitude daquela conduta. Ele desconhecia, faltava a ele potencial consciência da ilicitude. Ele sabe o que estava fazendo, não é erro de tipo. Ele sabe o que está fazendo, só que ele acredita que essa conduta dele não é proibida pela norma. Não é proibida pela norma. Ele atua em erro de proibição. Se ele atua em erro de proibição, não há que se falar em culpabilidade, porque culpabilidade é juízo de reprovação da sociedade. Ora, se o cara pensa que ele portar um projétil como se fosse um chaveiro de enfeite fosse uma situação normal, ele não imagina que essa situação está tipificada pela norma, ele tinha total desconhecimento da norma, e no caso concreto eu não poderia exigir dele, falta a ele potencial consciência da ilicitude, ele atua em erro de proibição, e não há culpabilidade, não há um juízo de reprovação da sociedade. Se não há culpabilidade, ele também não pratica crimes. Ele também não pratica crimes. Só que também pode acontecer no caso concreto, Jaqueline, do agente, ele ser imputável, ele saber que é proibido, ele praticar um fato típico ilícito, mas sociedade, não poderia exigir dele, outra conduta senão aquela. Sociedade, não poderia exigir dele outra conduta senão aquela. Se sociedade, no lugar dele, eu faria da mesma forma, não é exigível. Ou seja, é inexigível outra conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa afasta também a culpabilidade. Não há um juízo de reprovação. Como é que a sociedade vai reprovar uma conduta se ela mesma faria? Nós já vimos, lá na legítima defesa putativa ou real, qualquer pessoa na mesma situação faria. Se ele faria, exclui a culpabilidade. Se exclui a culpabilidade, não há que se falar em crime. O melhor exemplo de inexigibilidade de conduta diversa é o crime chamado sapatinho, onde os bandidos sequestram a família do gerente de banco e obrigam ele a entregar todo o dinheiro que tem no cofre. Ele sabe que a conduta dele é crime, ele é maior de 18 anos, só que sociedade, naquela situação, eu também entregaria. Se eu também entregaria, não era exigível do gerente outra conduta senão aquela. Com isso, eu vos apresento a teoria geral do crime com todos os seus elementos. Nós já estudamos o fato típico, com todos os seus elementos. Nós estamos estudando a ilicitude, já estudamos o estado de necessidade, já estudamos a legítima defesa. Vamos entrar na aula. Agora, nós vamos estudar o chamado... Deixa eu só ajeitar aqui meu caderno. O chamado estrito cumprimento de um dever legal.
Estrito cumprimento de um dever legal. Professor, nós vamos estudar igual o estado de necessidade e a legítima defesa? Vamos. Como é que o senhor começou lá no estado de necessidade? Eu botei o artigo e a gente vai fazer a leitura do artigo. Ó, o artigo 23, ele apresenta as excludentes da ilicitude. O artigo 24, ele traz o conceito de estado de necessidade. O artigo 25, ele traz o conceito e os requisitos da legítima defesa. A lógica seria que o artigo 26 trouxesse o que é estrito cumprimento de dever legal. A lógica seria que o legislador, no artigo 26, Júlio, trouxesse também o conceito de estrito cumprimento de um dever legal. Bora olhar o código. Bora dar uma olhada no código. Vamos lá. Ó, nosso código aqui, ó, vamos de novo. 23, ó, as excludentes da ilicitude. 24, estado de necessidade. 25, legítima defesa. 26, opa! 26? Cadê? Será que roubaram o estrito cumprimento de dever legal? Cadê o estrito cumprimento de dever legal, legislador? Cadê o exercício regular do direito? Ó, já passou para a imputabilidade. Já passou para a causa de exclusão da culpabilidade. Ei, legislador! O legislador dormiu no ponto. Ele não trouxe um tipo próprio, não tem um artigo, um tipo próprio do que seja estrito cumprimento de um dever legal. Se o legislador não trouxe, ó, não tem, primeira informação, não tem tipo próprio, não tem próprio, o conceito vai ficar a cargo da doutrina. A doutrina é que vai conceituar o que é um estrito de cumprimento de dever legal. Então, bora lá. O agente público, vou botar bem grandão esse aqui. O agente público, vírgula, no desempenho de suas atividades, não raras vezes, por lei, em sentido amplo, é obrigado a violar um bem jurídico. O agente público, ó, tão estrito cumprimento de dever legal, só se aplica ao agente público. O agente público, no desempenho de suas atividades, o policial, ó, que vai trabalhar, não raras vezes, ó, por lei, em sentido amplo, ele é obrigado, ó, ele se vê obrigado a violar um bem jurídico. Ele se vê obrigado a violar um bem jurídico. Ó, e essa violação de bem jurídico, ó, apesar do fato ser típico, ó, não há ilicitude. Apesar do fato ser típico, não há ilicitude. Aconteceu um furto, dois cebosos, ó, subtraíram mediante violência ou grave ameaça o celular da Vitória. A polícia militar ia passando, escutou os gritos dela, ela gritando, iniciou uma perseguição às duas almas cebosas. Os policiais viram, deram voz de parada, eles não pararam. O policial jogou o carro em cima da bicicleta deles. Eles caíram no chão, se ralaram todinho, chegou a quebrar até o braço, e os policiais fizeram a prisão. Ó. Diante disso, os policiais também praticaram um fato típico. Vamos analisar. Tem uma conduta? Tem. Eles se ralaram todinho, inclusive um quebrou o braço. Tem um resultado? Tem. Resultado naturalístico. Eu estou vendo ele todo ensanguentado e o outro com o braço quebrado. Tem nexo causal? Só tão ralado, quebrou o braço porque a polícia jogou o carro em cima.
Tem tipicidade? Tem tipicidade. Eu vou lá no artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade física de outro, lesão corporal. Então, ó, a conduta do policial é um fato típico. Só que esse policial, ele estava em estado de necessidade? Não. Ele não estava sofrendo nenhum perigo atual. Ele estava em legítima defesa? O policial não estava sofrendo nenhum perigo atual e nem iminente. Ele não estava sofrendo agressão injusta. Então, não é estado de necessidade nem legítima defesa. Ah, então esse fato é típico, é ilícito. Não. Mas ele atuou no estrito cumprimento de um dever legal. Legal. Lei. Ó, existia uma norma. Que norma? Qualquer norma. Se existir qualquer norma, uma portaria, uma circular autorizando ele agir daquela forma, ele está amparado por um dever legal. Nesse caso, qual é o dever legal? O policial, ele tem um dever de prender em flagrante. O policial, pelo Código de Processo Penal, ele tem um dever, ele tem uma obrigação de prender em flagrante. Inclusive, até mesmo de usar a força. Ó. Então, ele, apesar de ter praticado um fato típico, não há ilicitude, porque ele atuou no estrito cumprimento de um dever legal. Presta atenção. Diferente, Júlio, do policial que ele arranca a pistola e ele atira na cabeça dos dois moleques que estão andando de bicicleta. Ó. Se ele atirou, matou os dois moleques, não existe lei. Não existe lei, nenhuma legislação, mesmo em sentido amplo, ó, que permita tirar a vida de outra pessoa. Pelo contrário, a norma proíbe-se tirar a vida de uma pessoa. A norma diz matar alguém. Ó, não atua em estrito cumprimento do dever legal. O agente penitenciário que vê o bandido fugindo da CCPJ e ele arranca a pistola e atira na cabeça do bandido. Ele não atua em estrito cumprimento de um dever legal, porque não existe esse dever legal, não existe essa lei, não existe uma lei que ampare ele, não existe. Precisa ter uma lei, em sentido amplo, qualquer legislação que permita ele atuar daquela forma. Então, bora botar os exemplos, ó, aqui, exemplo. Primeiro exemplo. Policial que emprega violência necessária para executar prisão em flagrante de perigoso bandido. Ó. Então ele usou a violência necessária, né? Porque nós já vimos que mesmo os excludentes de ilicitude, se tiver o excesso tanto culposo como doloso, ele é punível. Tem que ser necessária, ó, para executar a prisão. Prendeu, o cara não resistiu, não há necessidade de usar a violência. Se ele usar a violência sem resistência, ó, ele está se excedendo. E aí ele não pode alegar estrito cumprimento de um dever legal. O dever legal é dentro das normas, do que diz as normas. Você não pode se exceder. Se, ó, me algema, eu vou com o senhor, ele não pode meter a mão na minha cara, não pode derrubar no chão, pisar no meu pescoço e me algemar, não. Isso é excesso. Isso já é abuso de autoridade. Já tem outra norma que faz proibir. Isso já é abuso de autoridade. Então, ó, professor, e onde é que está essa norma? Nesse caso aqui, o artigo 301 do Código de Processo Penal. Ele diz, ó, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Então, nós temos uma faculdade, se tiver coragem, de prender alguma pessoa em flagrante. Agora, ele diz,
A autoridade policial e seus agentes têm um dever de prender em flagrante, tem uma obrigação. Então, o policial, se ele deixa de prender em flagrante, ele está praticando outro crime, chamado prevaricação. Então, ele tem uma obrigação, um dever de prender em flagrante, desde que é possível, né? Desde que é possível. O policial está sozinho, dentro do ônibus, tem 4 caras armados, com metralhadora, com escopeta, com tudo, ele com a pistola dele, ele não vai reagir. Mesmo ele tendo dever, ele não vai ser herói. Ó, o código não vai exigir dele atitudes heróicas, mas ele tem um dever. Se for preciso, para cumprir essa prisão em flagrante, ele tiver que fazer uso da força, esse uso da força, desde que moderada, desde que dentro dos limites legais, ele está amparado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Ele está amparado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Outro exemplo, professor, juiz, que na sentença emite conceito desfavorável quando se refere ao sentenciado. O juiz, na sentença, o acusado é frio, bandido, quanto mais, pistoleiro, quanto mais, vive da prática de matar pessoa. Ei, calma, juiz. Tu tá ofendendo a minha honra. Todo aquele que ofende a honra de alguém, que pode se dar através de uma calúnia, de uma injúria ou uma difamação, ele pratica crimes. Quem emite conceito desfavorável em relação a pessoas, a outrem, pratica crimes contra a honra, a injúria ou a difamação. Mas o juiz, na sentença, ele ofendeu a minha honra. Só que esse juiz, ele praticou um fato típico, só que esse fato típico, não há ilicitude, porque ele está amparado pelo artigo 142, 3 do Código Penal, que diz: não há calúnia, injúria ou difamação nas decisões judiciais, tá? O texto é mais ou menos isso. Não há calúnia, injúria ou difamações nas decisões judiciais. Então, o juiz está amparado por uma norma. Se ele está amparado por uma norma, ele atua em estrito cumprimento de dever legal, mesmo ele praticando um fato típico. O fato é típico, mas não é ilícito. O fato é típico, mas não é ilícito. Então, observação. Quando o código, quando se fala em lei em sentido amplo, abrange todas as espécies normativas, leis, decretos, portarias, etc. Se existir uma espécie normativa autorizando ou permitindo aquela conduta, não há que se falar em ilicitude. Se tem uma norma autorizando, permitindo, não pode ter outra norma penal tipificando essa conduta. O que é isso, gente? O que é isso? Para os adeptos, nós já estudamos isso, nós já vimos isso em algum lugar, você lembra? Para os adeptos
da tipicidade conglobante, lembra da tipicidade conglobante, ó, o estrito cumprimento de um dever legal, estrito cumprimento de um dever legal, exclui o próprio fato típico. Por quê? Porque não há que se falar em tipicidade. Não há que se falar em tipicidade. Se não tem tipicidade, o fato é atípico. Para Zaffaroni e seus adeptos, ó, o estrito cumprimento do dever legal não exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude. Exclui o próprio fato típico. Se exclui o fato típico, Júlio, eu nem analiso ilicitude. Eu só vou analisar a ilicitude se o fato for típico. Ó, mas para os adeptos, o nosso código, coloca o estrito cumprimento do dever legal como causa de excludente da ilicitude, lá no artigo 23. Lá no artigo 23. Para os adeptos, se o juiz for adepto da tipicidade conglobante, e hoje eu digo para vocês, a maioria dos novos juízes, ó, eles são adeptos da tipicidade conglobante, para eles o fato é atípico. Não exclui a ilicitude, o fato é atípico, porque existe uma norma permitindo, autorizando aquela conduta. Existe um ato antinormativo. Existe um ato antinormativo. O direito penal não pode tipificar aquela conduta. O direito penal não pode tipificar aquela conduta. Com isso, nós terminamos o estrito cumprimento de um dever legal. Só lembrando, ó, no estrito cumprimento do dever legal é o agente público. Agente público aqui também em sentido amplo. Qualquer pessoa que exerça munus público, ó, eu botei o policial, eu botei o juiz, policial, guarda de trânsito, aqui em Imperatriz, guarda municipal, CETRAN, todas essas pessoas são agentes públicos. Em regra, para fins penais, os agentes públicos, ó, eles estão lá no artigo 144 da Constituição Federal. Estão no artigo 144 da Constituição Federal, os relacionados à polícia, quem são as polícias, ó, e todos aqueles lá do direito administrativo. Eu não sei se vocês já estão estudando direito administrativo. Lá no direito administrativo tem uma classificação do agente público. Tem diversas classificações. Para o direito penal, agente público é aquele lá do artigo 327. Se vocês deram uma lida no artigo 327 do Código Penal, lá tem um conceito de funcionário público. Funcionário público, para efeitos penais, pode ser até aquele sem concurso. Pode ser até aquele sem remuneração. O estagiário que está lá no fórum, ó, estagiando sem ganhar nada, sem remuneração, só para aprender. Se ele pratica um fato típico, ó, ele também pode se valer das excludentes, inclusive pelo estrito cumprimento de um dever legal, porque ele é considerado agente público para efeitos penais. Ele é considerado agente público para efeitos penais. O próximo, estrito cumprimento do dever legal. Próxima causa de excludente da ilicitude, o chamado exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Gente, o exercício regular do direito nada mais é do que o estrito cumprimento de um dever legal, só que praticado por um particular. No estrito cumprimento de um dever legal, lá é um agente público. Aqui, ó, no exercício regular do direito, é um particular praticando um fato típico, Júlio, praticando um fato típico, ó, sob a autorização ou permissão de uma norma. Precisa existir uma lei ou qualquer ato normativo que autorize ou regular de um direito. Exercício regular de um direito. É o particular que pratica um fato típico amparado por lei. É o particular praticando um fato típico amparado por uma lei. Mas, professor, cadê o conceito? Nós já vimos que o 23 e o 24
e o 25, quando pula para o 26, o 26 já entra na culpabilidade. Então, também não tem tipo penal próprio. Não tem tipo penal próprio, ó. O conceito fica por conta de quem? Da doutrina. Conceito do treinar. O que é? Compreende condutas do cidadão comum, autorizadas pela existência de um direito definido em lei condicionada à regularidade desse direito. Ou seja, ele não pode exceder. Então, ó, é um fato típico praticado pelo particular e esse particular praticou esse fato típico autorizado, permitido por uma lei. Lei em sentido amplo. Exemplo, o mesmo artigo 301, Júlio. Ó, qualquer pessoa do povo, Diogo, pode prender em flagrante, Marco. Desde que tenha o quê? Coragem. Quem é o bicho que tem mais coragem do mundo para prender bandido? Mototáxi. Grita aí, ladrão, para tu ver o tanto de mototáxi correndo atrás desse cara. Ó. E eles podem prender em flagrante. O mototáxi pode também jogar a moto em cima da bicicleta do mala e o mala cair e se ralar todinho. Ó, quando ele se rala todo, ó, existe uma conduta, existe um resultado, existe um nexo causal, existe a tipicidade. Essa conduta é um fato típico. Só que, ó, esse mototáxi, ele agiu protegido, autorizado por uma lei. Que lei? O artigo 301, que diz que qualquer do povo pode prender em flagrante. O Júlio até botou aí o texto, ó. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, seus agentes deverão prender quem quer que seja em flagrante. Ó, poderá. Ele poderá. Ele está exercendo, ó, um direito. Esse particular está exercendo um direito. Só que ele tem que exercer esse direito, Júlio, ó, de forma regular. O que é o de forma regular, Juan? Ele não pode se exceder. O excesso é punível. Se excedeu, ó, dominou o cara. Se ele dominou o cara esperando a autoridade policial chegar e ele ultrapassa os limites da lei, ó, ele vai responder. O cara já está dominado e ele chuta a cara do moleque que está no chão, pisa no pescoço. Opa! Isso não é regular. Isso não é autorizado pela lei. A lei não está dizendo isso. Ó, se ele exceder, o excesso é punível. Então, o exercício regular do direito, vamos ver alguns exemplos. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho o caderno. Hoje eu vou mandar esse caderno para vocês. Então, devo deixar ele... Na verdade, esse aqui não é um caderno, né? Esse aqui é meu rascunho. Se fosse o quadro, né? Aqui é o meu quadro. De lá, ó. Qualquer do povo pode prender, em flagrante. Pode perder flagrante. Então, ó, artigo 301 do CPP.
Se ele vir, por exemplo, praticar uma lesão leve, desde que esteja dentro da normalidade, a violência necessária, apesar do fato ser típico, não há ilicitude pelo exercício regular do direito. Agora imagina, Júlio, eu sou lutador de jiu-jitsu. Não, eu sou lutador de boxe. Não, agora tem uma nova modalidade, né? Qual é a nova modalidade? Tapa na cara. Pensa numa brincadeira boa. Um esporte maravilhoso, só sendo lá da coisa da Ásia mesmo, né? Vocês viram que o Zuluzinho aqui do Maranhão foi lá e disputou, empatou com o campeão de lá. Meu amigo, um tapa na cara daqueles caras ali na minha cara, no mínimo eu perdo toda a minha dentadura. A minha chapa vai bater longe, Raiz. Vai cair longe. Eu vou lutar boxe. Eu luto boxe com o Ricardo. E eu dou um soco na cara do Ricardo, mesmo ele com protetor, que corta o pé do olho dele, o supercílio, corta tudo. Ele sai banhado de sangue, Jaciele. Ele sai banhado de sangue. Eu, numa disputa de bola de futebol, desde que não seja com dolo, eu entro numa dividida e eu quebro a perna do Marco. Gente, não é um fato típico. É só a gente analisar os elementos. Tem uma conduta, tem um resultado, tem um nexo causal e tem uma tipicidade. Por que esse pessoal, então, não responde por crime naquelas lutas de boxe, luta de Muay Thai, MMA, que a gente vê tanto sangue, o cara banhado de sangue, por que não fica um delegado ali, já dá voz de prisão, imediatamente, segura e leva para a delegacia? Apesar do fato ser típico, eles estão no exercício regular de um direito. Existe uma lei que ampara a prática esportiva, desde que seja dentro da normalidade, da regularidade. Se houver o excesso será punível. Quer ver o excesso? Macaco. O cara, Sábato, o nome do jogador, chamou o jogador grafite do São Paulo, uma época, de macaco. Tu é um macaco. Macacão. Ei, macaco. Ei, chamar o outro de macaco tá dentro da regularidade do jogo de futebol, apesar que quando a gente joga pelada, né? Para quem joga pelada aí, meu amigo, só que não falta é xingamento. Mas num jogo profissional, não é regular. Não é regular. Se não é regular, mesmo ele na prática esportiva, ele não está no exercício regular de um direito. Se ele não está no exercício regular do direito, essa conduta dele, além de ser típica, ela também é ilícita. Além de ser típica, ela também é ilícita. Ele praticou um crime de injúria com preconceito racial. Ele praticou um crime de injúria sobre preconceito racial, com preconceito racial. Então, outro exemplo, luta, boxe. A de boxe que fere mais, que causa lesão. Está amparada por uma lei. Que lei? A prática esportiva é amparada pela Lei Pelé. Agora o presidente Bolsonaro deu uma canetada, né? Autorizou, houve a mudança sob o mando do campo, o mandante do campo é que tem o direito de vender os direitos de televisão, contrariando o que tinha na Lei Pelé. Então, a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. O cara não responde por lesão corporal, porque apesar do fato ser típico, o fato é ilícito. Ele está amparado por uma norma, está no exercício regular de um direito. Agora, ele não pode agarrar no saco dos outros. Ele não pode morder a orelha, Jaciele. Como fez o Mike Tyson. Se fosse aqui no Brasil, mordou a orelha, arrancou a orelha, ele responderia por lesão corporal grave. Ele responderia por crime de lesão corporal grave. Não foi irregular. Apesar que ele estava no exercício regular do direito da luta, mas não foi irregular.
ele teve o excesso. O excesso é punível. Professor, um exemplo, eu sou lutador de jiu-jitsu, aí o senhor está lutando comigo, aí o senhor está levando um mata-leão, aí cortou aqui, mata-leão, aí o senhor não bate e apaga. Não existe crime nessa conduta. O mata-leão é autorizado? Se o mata-leão for autorizado nas normas da luta de jiu-jitsu, que eu não conheço, eu acho que sim, se está amparado, está no exercício regular direito. Agora, tu percebeu que o cara tá praticamente já imobilizado. Para isso é que tem os juízes. Aí o juiz tem que perceber que ele já está imobilizado. Ó, antes dele apagar, já tem que dar ordem para tu soltar, independente se ele bater ou não. Ó, aí tem também a conduta do juiz. Aí tem o juiz para analisar essa situação. Mas, aparentemente, o lutador que dá um mata-leão e o cara apaga e vem a morrer, ó, apesar do fato ser típico, ele está amparado pelo excludente de licitude. Qual é o excludente de licitude? Não é legítima defesa. Porque não há injusta agressão. A agressão é justa, é uma luta. Ó, não há estado de necessidade. Não é estrito cumprimento de dever legal porque tu não é agente público. Mas tu atua no exercício regular de um direito. No exercício regular de um direito. Qual o direito? A Lei Pelé, ó, que fomenta, autoriza, permite a prática esportiva, desde que dentro de uma regularidade. Desde que dentro de uma regularidade. Quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? De exercício regular de direito? Eu tenho uma propriedade e os sem terra vão invadir a propriedade. Ó, no momento da invasão, o Código Civil me autoriza eu utilizar de todos os meios para a proteção da minha propriedade. Aquilo que o Código Civil chama de desforço imediato, inclusive o uso da força. Inclusive o uso da força. Não estou dizendo que o Código Civil está autorizando matar ninguém. Não existe. Já mandou jagunço mandar fogo no sem terra, e isso não é exercício estrito, exercício regular de direito, não. Não tem direito que ampare tirar a vida de outra pessoa. Não tem. Agora, derrubar as barracas do sem terra também, botar tudo para fora, a força, botar para fora, ó, há um constrangimento em tese que seria ilegal. Só que eu estou amparado, ó, pelo Código Civil. Eu estou no exercício regular de um direito. Então, ó, outro exemplo é o chamado desforço imediato. Desforço imediato. Código Civil autoriza o uso da força na invasão da propriedade para evitar a invasão da propriedade. Vocês vão estudar isso aqui com o meu amigo Cadu. Eu acho que é o Cadu. De manhã não é o Cadu, não, é o Tiago Pestana. Último exemplo. Ao Código Civil, também, ele traz, ó, a questão do direito de retenção. O que é o direito de retenção? Aquela pessoa, o possuidor de boa-fé, ó, o que é o possuidor de boa-fé? Eu tenho uma casinha, eu dou para um parente morar. Parente é uma desgraça. Não dê nada para parente morar, vai arrumar confusão lá na frente. E aí, ó, depois eu preciso da minha propriedade e eu peço de volta. Aí o parente diz assim: ei, e as benfeitorias que eu fiz do imóveis? Ó, esse puxadinho, ó, eu fiz um puxadinho. Eu fiz uma piscina, um tanque que ele disse que é uma piscina para banhar. Eu digo: para amanhã eu te autorizei. Não, mas eu fiz. Eu disse: gente, mas o imóvel é meu, agora tu vai ter que devolver. Sei, a lei me assegura o direito de reter o imóvel até eu ser indenizado nas chamadas benfeitorias úteis e necessárias. Aquele puxadinho que eu fiz foi para a casa não cair. A casa ia cair. Era uma benfeitoria necessária. Se era uma benfeitoria necessária, tá aqui as notas, o que eu gastei, tu tem que me indenizar. Se tu não me indenizar, ó, mas o próprio é meu, tu tá praticando um crime. Ei, o fato pode até ser típico, mas não há ilicitude que eu estou amparado pelo Código Civil.
o chamado direito de retenção. Eu concordo que as chamadas benfeitorias voluptuárias, ó, aquela de deleite, de mero prazer, ó, a minha piscina, tu não é obrigado a me indenizar. Mas as benfeitorias úteis e necessárias é obrigado a indenização, sob pena do direito de retenção. Então, ó, é um exercício regular de um direito. Outro exemplo, chamada aqui, possuidor de boa fé que retém coisa alheia. Para quem retém coisa alheia, existe um crime chamado apropriação indébita. Ó, o tipo penal é apropriação indébita, a tipicidade. Por isso que o fato é tipo. Alheia para ressarcir-se das benfeitorias necessárias e úteis, não pagas. Não pagas. Está lá no artigo, não sei se mudou, acho que não, o Código Civil não mudou, 1219 do Código Civil. Ele autoriza o meu direito de retenção, chamado direito de retenção. Com isso, nós terminamos o exercício regular do direito. Então, tomara que vocês tenham entendido, o estrito cumprimento do dever legal é o agente público que pratica um fato típico amparado por uma lei. Já o exercício regular do direito é o particular, é o cidadão comum que pratica um fato típico também amparado por lei. Para terminar, aquelas duas observações que eu coloquei lá do estrito cumprimento do dever legal, estrito cumprimento do dever legal se aplica aqui. Só que aqui vai ser exercício regular um direito. Exercício regular de um direito. Então, primeira observação, lei em sentido amplo, abrange qualquer outra espécie normativa. Próxima observação, para os adeptos da tipicidade conglobante, o exercício regular de um direito exclui o próprio fato tipo. Para terminar, bora falar um pouquinho sobre o consentimento do ofendido. Para dizer que eu não deixei. Consentimento do ofendido. Só lembrando, o consentimento do ofendido, Vitória, não está na lei. Se não está na lei, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Preste atenção. De ilicitude. É importante que no consentimento ofendido. Época de praia. Eu vou convidar vocês para a gente fazer um passeio de lancha. Pegar uma vitamina D no Rio Tocantins aí, vamos para as praias. Lá para a Praia do Urubu. Aí a Bruna disse, tá, eu não vou... esse passeio merece uma coisa nova. Aí ela vai lá no Boçal do Júnior Tatu e manda, ele fazer uma tatuagem aqui no ombro dela, bem grandona assim, para ela mostrar no dia lá. Nós estivermos na lancha, ela vai mostrar a tatuagem dela. Aí ele começa... Ele tem alguém para fazer uma tatuagem. Calma, Bruna, calma. Ele começa a furar, viu, Anne, Furando a pele dela, E o que é que vai descendo junto toda vez que ele fura? Com a tinta que ele está aplicando? O sangue. E ele passando um algodão, limpando e escorrendo o sangue. Bora analisar a conduta dele. Tem uma conduta? Tem. Tem uma ação. Tem um resultado? Olha aí. Eu estou percebendo a pele dela toda furada. Há um resultado naturalístico. Tem um nexo causal? Só está saindo sangue porque ele está furando. Tem tipicidade? Sim. Eu vou lá no artigo 129. No artigo 129 tem lá.
ofender a integridade física de outro. Ele está ofendendo a integridade física dela. Então, o fato é típico. O fato é típico. Ah, professor, então todo tatuador tem que ir para a delegacia. Calma. Pode ser que o fato seja típico, mas eu ainda não posso afirmar que acontece um crime. Eu tenho que analisar se ele também é ilícito. Todo fato típico é ilícito, professor. Sim, mas ele tem que provar. Ele pode provar um excludente. Pô, prove aí, professor. O que é estado de necessidade? Cadê o perigo atual? Para ele estar furando a menina? Ah, professor, cadê a agressão injusta para ser legítima defesa? Professor, onde é que ele é agente público? Ele atua sob a proteção de lei. Que lei é essa que manda ele me furar? Permite ele furar uma pessoa? Ah, professor, mas ele é um particular. Sim, mas cadê a lei que autoriza o particular a fazer isso? Então, fato... professor, então ele praticou um fato típico e ilícito. Pela lei, sim. Só que a doutrina diz, se a vítima consentiu, não há que se falar em ilicitude. Se a vítima consentiu, se a Bruna consentiu, ela vai zangar. Apesar do fato ser típico, ele não é ilícito. Apesar do fato ser típico, ele não é ilícito. Desde que esteja dentro da regularidade, da normalidade. A menina pede para ele desenhar um beija-flor nas costas dela e ele desenha o quê? Questão de prova de delegado de polícia. Vocês quando caem em prova, né? Numa prova que eu fiz para delegado de polícia aqui no Maranhão, o cara pegou o cara e tatuou um pênis no rosto do cara. O cara é estuprador, tinha estuprado a filha. O pai, pegou o cara e tatuou um pênis na cara do cara. Aí perguntava qual era o crime que o pai tinha praticado. Só para vocês terem ideia. Se ele tatuar outra coisa diferente, praticar outra coisa diferente, não foi autorizado, não foi permitido, não teve o consentimento. Se não teve o consentimento para fazer aquele tipo de tatuagem, ele praticou um fato típico ilícito. Ele praticou um fato típico ilícito. Só se houver o consentimento do ofendido. Então, para a doutrina e para a jurisprudência, o consentimento do ofendido exclui a ilicitude. Preste atenção, mas não é qualquer consentimento, Raíssa. Precisa de alguns requisitos. A doutrina exige alguns requisitos. Primeiro requisito é que o não consentimento, esse é o mais importante, gente. Quero que vocês gravem isso aqui. O não consentimento não pode ser elementar do tipo penal. Que é isso, professor? Gente, se o tipo penal, o artigo, ele trouxer o não consentimento, já lá no texto dele, não exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude. Exclui o próprio fato típico. Eu conheço 2 crimes, Vamos lá, artigo 213 do Código Penal. Manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal sem o consentimento da vítima. Sem o consentimento. O não consentimento da vítima está expresso no tipo penal. É um elementar. Se ela deu porque quis, desde que ela possa consentir, a gente vai já ver os outros requisitos. Se ela for maior, ela possa consentir. Se ela deu porque quis, o fato é atípico. Eu nem analiso o consentimento dela, não exclui ilicitude. O consentimento dela exclui o próprio fato típico. Se o dissentimento, o não consentimento também é chamado de dissentimento, se o dissentimento está previsto no tipo penal, não há fato típico. O fato é atípico. Então, lá no crime de estupro, se a vítima consentiu,
Se a vítima consentiu, não há que se falar que exclui a ilicitude. O consentimento exclui o próprio fato típico. O consentimento exclui o próprio fato típico. E o outro crime que eu conheço, apesar de não trazer a palavra não consentiu, não autorizou, é o chamado crime do artigo 150. É a violação de domicílio. Entrar ou permanecer em domicílio sem autorização. Essa sem autorização significa o não consentimento. O não consentimento no crime de invasão de domicílio está no próprio artigo. Se ele está no próprio artigo, se eu autorizei o cara entrar na minha casa, Josiele, eu não posso alegar que ele praticou um crime de invasão de domicílio. Não há que se falar em invasão de domicílio se eu autorizei ele entrar na minha casa. Se eu autorizei os policiais a entrar na minha casa, não há crime de invasão de domicílio. O fato é atípico. O fato é atípico. Eu nem analiso a ilicitude. Agora, eu nem analiso a ilicitude. Se não tiver no tipo penal e preencher os outros requisitos, o consentimento da vítima pode excluir a ilicitude. Pode excluir a ilicitude. Então, o não consentimento, ou seja, o dissentimento, não pode ser elementar do tipo penal. Exemplo, estupro, artigo 213, e invasão de domicílio. 150 do Código Penal. Observação. Não consentimento. Não consentimento faz parte do tipo penal, exclui a tipicidade. Logo, o fato será atípico. O fato será atípico. Presta atenção nisso. Cai demais. Prova da OAB gosta de cair o consentimento do ofendido. Se tiver o crime de estupro, se tiver o crime de invasão de domicílio, não vai excluir a ilicitude. A letra A, vai estar excludente da ilicitude, mas não é da ilicitude. O fato é atípico. O fato é atípico. Então, primeira coisa, requisito, o não consentimento não pode fazer parte do tipo penal. Segundo, o ofendido deve ser capaz de consentir. Tem que ser capaz. Terceiro, não pode ser um louco, né? Se é um louco que está autorizando, ele não tem capacidade de consentir. Ele não pode consentir. Se ele tem os direitos dele civis, ele não pode consentir. Se ele é menor de 18 anos, por exemplo, ele não pode consentir. Se ele é absolutamente capaz no direito civil, menor de 16 anos, ele não pode consentir. Terceiro requisito, o consentimento válido. O que é o consentimento válido? É aquele livre e consciente. Se ele foi forçado a consentir, o consentimento não pode excluir a ilicitude, não. Se eu fui forçado a permitir que o cara faça uma tatuagem em mim, ou praticar qualquer outro tipo de infração, esse meu consentimento, ele não é válido. Ele não é válido. Quarto requisito, eu só posso consentir daquilo do que é meu. Eu só posso dar o que é meu. Exemplo, patrimônio. Exemplo, patrimônio. Então, se eu dei algum bem de alguém, eu não tenho autorização, permissão para doar um bem de alguém. Esse meu consentimento, ele não é válido, ele não é aceito.
bem tem que ser disponível. Próximo. O bem tem que ser próprio. O bem tem que ser próprio. O consentimento deve ser prévio ou simultâneo. Bom dia. Simultâneo à lesão ao bem jurídico. Ei, a menina foi para a delegacia. Ela ouviu, ela falou, confessou para o delegado que ela não queria. Ó, depois, ela parece, não, foi porque eu quis. Ei, tem alguma coisa errada. Pode ser questão financeira, pode ser pressão da família, tudo, ó. Esse consentimento não foi válido. O consentimento tem que ser anterior. Ou pelo menos na hora da lesão. Não pode consentir depois. Depois não. E aí, ó, o último requisito, a doutrina diz que o consentimento deve ser expresso. Só que aqui tem um outro entendimento também, que pode ser tácito. Se ela aceitou sem falar nada, ela consentiu, mas a maioria entende que o consentimento deve ser expresso. O que é o mais importante sobre o consentimento ofendido? Esse primeiro requisito, viu? Esse primeiro requisito, vocês têm que memorizar. Com isso, meus queridos alunos, nós terminamos a ilicitude. Então, já estudamos o fato típico, já estudamos a ilicitude. Ficou faltando só a culpabilidade. O que é que eu vou fazer na culpabilidade? Na culpabilidade, já que praticamente essa plataforma vai deixar de existir, eu vou gravar as aulas lá como antes, no Zoom. Do Zoom eu vou transformar lá para o YouTube e vou botar lá naquela minha pasta do YouTube, certo? Lá no meu canal. E aí vocês vão pegar por lá, tá bom, Jaciele? Aí eu vou te avisar. Ó, eu gravei a aula de culpabilidade, tá faltando culpabilidade e concurso de pessoas. Aí eu vou gravar e vou deixar lá para vocês. Acho que dá umas 2, 3 aulas só. Aí quem quiser, né? Eu sei que vai ter uns que não vai assistir, mas quem quiser assistir e completar o caderno, vai estar lá as aulas, não vai ter prejuízo. Beleza, gente? Beleza, eu vou mandar esse material aqui para vocês, e aí depois vocês continuam lá pelo YouTube. No mais, eu quero agradecer. Professor. Oi, Jacé. Só um detalhe. A professora pode, se o senhor queira fazer como tipo um mini curso no Teams, depois das provas, ela autorizou. Isso não existe não, Jaciele. Ou é aula ou não é aula, esse negócio de mini curso. A gente tem que dar o conteúdo. Eu prefiro ministrar o conteúdo e deixar lá o conteúdo para vocês. Esse negócio de mini curso. Mini curso é um bate-papo. Isso não dá certo, não. Eu vou deixar as aulas salvas para vocês sobre a culpabilidade. Aí eu só te aviso e vou te mandar o link onde é que estão salvos. Aí só assiste lá, qualquer um assiste e copia o caderno e continua o caderno de onde parou, tá bom? Beleza? Vou fechar aqui o caderno que eu vou mandar para vocês. No mais, eu quero agradecer por esse semestre. Na verdade, a turma de vocês, possivelmente eu não vou ser professor de vocês, mas nosso último encontro, eu quero pedir desculpa para a turma pelos excessos, né? Nunca esqueça, esqueci de botar a observação, mesmo estudante da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito ou consentimento do ofendido, se houver excesso, o excesso culposo ou doloso é punível. O excesso culposo ou doloso é punível. Então, eu quero pedir perdão pelos excessos. Eu não sou perfeito. Eu sou arrogante, sou boçal, principalmente em sala de aula, sou chato pra caralho. Então, eu queria pedir desculpa. Eu confesso que eu gostei muito da turma. Esse semestre foi um semestre atípico, dessas aulas online. É muito mais cansativo para mim. Eu acho que na sala de aula presencial é mais fácil de assimilar o conhecimento do que por aqui, apesar que a aula vai ficar gravada. O aluno pode assistir várias vezes, pode voltar aquilo que ele não entendeu várias vezes. Sei que algumas vezes
algumas palavras, desculpa as brincadeiras, desculpa eu utilizar vocês como exemplo, como a Bruna agora bem, por causa... É ruim demais dar aula só olhando para ler. Não, professor, não fiquei zangada, não. É porque eu queria fazer uma tatuagem e um tatuador que me cobrou R$ 100 para fazer, ele me cobrou 150. Ele quer que eu venda um rim para fazer Maria Clara no peito, entendeu? Procura outro, tem várias. Não, eu achei outro que ele que faz umas tatuagens, só que ele não tava mexendo, não tem? Aí esse que me cobrou 100 e esse Júnior Tatu quis me cobrar 150. Meu filho, aí não dá certo, não. Pandemia, crise. Ou então é difícil demais você dar letra, dar aula só para letra. Eu estou vendo aqui o B, o R, o W, ó, só iniciais de vocês. É por isso que eu boto o nome aqui do lado. Aí eu tento, até mesmo para a aula ficar mais dinâmica, para não me sentir sozinho. Aí eu vou falando o nome de vocês, Júlio, que aparece, a Jaqueline, a Jaciele, a Caluane, o Marco. Então, ó, obrigado por tudo pelo semestre. Desejo sucesso a todos. Segunda-feira eu vou colocar a prova lá. A prova não, uma pesquisa, né? Você não tem 24 horas para pesquisar. Muito fácil, já elaborei, muito fácil. Não vai ter dificuldade para ninguém. Ninguém vai ter dificuldade. Se quiser, não precisa nem pesquisar do colega. Na verdade, essa prova é um mero formalismo da instituição, que tem que ter avaliação. Ninguém vai ficar reprovado, pelo menos na minha disciplina, ninguém vai ficar reprovado. E eu desejo sucesso para vocês. Eu não sei como é que vai ficar, se eu vou continuar na instituição, não sei. Ninguém sabe se a gente vai estar vivo no próximo semestre, ninguém sabe se a Unisuma vai continuar, ninguém sabe de nada, né? Então, o que eu sei, se continuar da forma que é hoje, possivelmente a gente só vai se encontrar nas monografias matutino, apesar, eu vou dar uma notícia para vocês, a coordenação veio me consultar sobre talvez eu pegar outra disciplina no matutino. Eu tenho que ver, porque tem a questão do meu escritório, né? E eu não vivo da docência. Eu já falei para vocês que eu não vivo da docência. A docência paga minhas contas. Paga minhas contas do dia a dia, mas eu vivo do meu escritório. Então, eu não posso abandonar meu escritório. E aí eu tenho que olhar ainda se é viável para mim e para a instituição. Porque se eu assumir, eu costumo assumir e vestir a camisa, com responsabilidade. Para assumir, para fazer uma disciplina meia boca, eu não concordo, não. No mais, obrigado. Fiquem com Deus, vou fazer a chamada. Esteve comigo aqui. Professor, não precisa pedir desculpa, não. Seu método é bom pra caceta, velho. Vou até... Tranquilo, professor. A Anne, a Bruna, o Diogo, a Jaciele, a Jaqueline, o João, o Juan, o Júlio, a Caluane, o Marco, Raíssa, o Ricardo, o Ronald, a Vitória, a Willária e a Williana. Obrigado, gente. Bom dia, fiquem com Deus. Bom final de semana. Eu aviso, depois eu mando notícia, tá? Beijo no coração. Professor. É 8h50. Na hora. Parar a gravação aqui.